Shaman King é um mangá de Hiroyuki Takei. Ele foi serializado na revista Shonen Jump semanal de 1998 a 2004, por um total de 285 capítulos, que foram colecionados em 32 volumes. Ignorando os capítulos extras da segunda publicação do mangá, é uma longa história. É meio inútil resumir a história aqui, quando eu vou passar vários futuros vídeos falando dela, mas pela formalidade, vamos lá! Shaman King narra a história de Yo Asakura, um jovem xamã, um guerreiro capaz de manusear espíritos, que luta em um torneio secular, conhecido como a Luta dos Xamãs, para se tornar o Rei Xamã, o emissário do soberano de todos os espíritos, ou Deus, por assim dizer. Mas nada é tão simples assim, e durante o torneio, Yo se vê forçado a derrubar uma entidade poderosíssima, advinda da própria família xamânica dele. Tal como tantos outros mangás da Shonen Jump, Shaman King foi adaptado em anime em 2001 pela Z-Back, rendendo 64 episódios. Essa adaptação foi dirigida por Seiji Mizushima, conhecido por fãs do mangá Fullmetal Alchemist como aquele cara que toma todas as liberdades do mundo ao adaptar o mangá. Uma prática que, na verdade, começou com Shaman King, que foi o seu primeiro anime adaptando um mangá. Os fãs do mangá, como um todo, desgostam do anime por esse motivo. E também pela animação dele ser feia, e porque ele quase não tem sangue. E, bom, eu não tô aqui pra contra-argumentar isso, mas eu tenho bastante carinho pelo anime. Não só porque eu cresci com ele, mas também porque... vocês me conhecem. Eu acho as alterações de adaptação super interessantes e dignas de análise. Alguns anos atrás, eu jurei que se Shaman King ganhasse um novo anime, eu faria uma análise comparativa do primeiro, antes que a relevância dele evapore por completo. E, na data de publicação deste vídeo, o novo anime de Shaman King está há algumas semanas de estrear. O que eu acho disso? Foda-se o que eu acho disso. Os holofotes aqui são pro seu irmão mais velho, estranho, meio perdido e meio feio, que, por bem ou por mal, vive no meu coração. Vamos comparar Shaman King, o mangá, com Shaman King, o anime de 2001. Ou pelo menos até o ponto em que ele adapta o mangá. A gente fala disso mais tarde. Diferente de Yu-Gi-Oh!, acho que eu não tenho muitas regras aqui. Eu vou usar uma mistura saudável de nomes da nossa dublagem com nomes originais, basicamente decidindo quais com base nos meus caprichos, e essa é a única regra, não tem mais nenhuma regra, até eu pensar em outras regras. E admito antes de mais nada que, também diferente de Yu-Gi-Oh!, eu não sou tão familiarizado assim com Shaman King. Eu li o mangá do começo ao fim, mas só uma vez, então eu estaria mentindo se dissesse que lembro de todos os detalhes. Logo, peço desculpa se eu errar alguma informação, mas... sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Dê esse engajamento, alimente-me com sua pedância. Dance pra mim, marionete, dance! Ok, sem mais delongas, vamos começar do começo, com um certo menino que dança com fantasmas. Que é o nome da primeira história, em que conhecemos o diminuto adolescente Manta Oyamada e o vemos conhecer o xamã Yo Asakura. E logo de cara já temos uma mudança interessante. A caminho do cemitério, onde ele encontra o Yo, no anime o Manta reflete que sente algo no lugar que chama por ele, e por isso ele entra lá. O que não é nem sugerido no mangá, é só uma coincidência mesmo. Aliás, importante ressaltar que o Manta no mangá é muito mais estressado e barulhento do que no anime. Sim, eu reconheço a falta de lógica em dizer que alguém em uma mídia impressa é barulhento. Provavelmente mudaram isso porque... bom, o Manta no começo do mangá era bem irritante, na minha opinião. Outra mudança pequena, porém notável, é que no mangá, os colegas de classe do Manta, que logo vão evaporar da história, bando de secundários de piloto patéticos, nunca param de zoar o menino, mesmo quando ele aparece todo quebrado depois de levar uma surra do delinquente local da vizinhança, Ryu, da espada de madeira. Enquanto que no anime, eles ficam genuinamente preocupados. Muito meigo deles. Enfim, tchau, hora de subir na história. Tem uma luta que fecha a história entre Ryu e Yo, quando Yo incorpora a alma do samurai Amidamaru pra lutar, e no clímax do capítulo no mangá, o Manta fica preocupado que o Amidamaru, conhecido por matar muita gente, acabe matando o Ryu. Isso foi removido do anime por qualquer motivo. E o Ryu perde o cigarro no anime, porque ele será um futuro mocinho, e o único mocinho da Shonen Jump pós anos 2000 que tem permissão de fumar é o Sanji. E tem outras pequenas diferenças, mas de resto é um episódio bem fiel ao mangá. Não vai se acostumando, mas aprecie enquanto pode. Dito isso, o segundo episódio também é bem fiel ao mangá. Nele, Yo e Manta conhecem o fantasma de Mosque, antigo amigo ferreiro de Amidamaru, e ele faz uma espada pro samurai, a Harusame. Nesse caso, a adaptação só expandiu o que já tava ali, porque essa é uma história de um capítulo só no mangá, e, sendo da Jump semanal, é bem rápida. Após Amidamaru recusar a oferta do Yo de se tornar o seu Mon, Yo e Manta vão pro museu, conhecem Mosque, ouvem a backstory dele, a espada é feita, a espada é entregue, enfim.
O anime adiciona cenas antes dos dois irem pro museu, adiciona uma lenda sobre o Mosuke chorar sobre a espada todas as noites, e após terminar de adaptar a história do mangá, também adiciona uma revanche contra o Ryu, e o Amidamaru derruba ele de novo. Por sinal, nesses primeiros capítulos do mangá, o Yo é bastante expressivo e emotivo, algo que é bem desenfatizado à medida que a história avança. E o anime desenfatiza isso logo de cara. O Yo nesses primeiros episódios é muito mais sereno do que ele é no mangá. Shaman King apresenta uma orgulhosa tradição de certos mangás da Shonen Jump. A tradição dos primeiros capítulos serem histórias isoladas, sem forte continuidade. Basicamente o autor experimentando com o conceito do mangá antes de decidir exatamente para onde quer ir. Yu Yu Hakusho teve alguns desses, por exemplo, e Shaman King também tem, e eles foram pulados no anime. Em ordem. No capítulo 3, Yo, Amidamaru e Manta ajudam a alma penada de um pintor chamado Kanta, corrompida por anos de arrependimento, a passar desta pra melhor. Se fosse para eu escolher só um desses capítulos pulados para adaptar em anime, seria este. Ele expande o mundo dos xamãs, mostrando que há vários tipos de fantasmas, desenvolve a amizade do Yo e do Manta, e estabelece melhor o personagem do Yo e o que ele faz como xamã. Apesar de que a maioria dessas coisas, cedo ou tarde, ficam claras no anime também. No capítulo 4, o trio encontra um adolescente ex-praticante de boxe frustrado e perdido na vida porque seu mestre, um boxeador chamado Gushi Kenji, morreu, e Yo encarna o tal boxeador para resolver as coisas entre os dois. É um capítulo divertidinho, mas nada muito essencial. Basicamente uma versão beta do que o mangá vai fazer com o Lee Pailong. Ah, e o tal adolescente bate no Ryu, marcando a segunda aparição do dito cujo no mangá. E por fim, no capítulo 5, Yo entra em um prédio em chamas para salvar umas crianças e o Amidamaru ajuda ele a não morrer fazendo isso. Desses 3 capítulos, esse é o mais descartável, e só inclui elementos xamânicos bem superficialmente. Enfim, aí chegamos nos episódios 3 e 4, em que Yo tem sua primeira luta contra Tao Ren, e... Uau, tanta mudança. Vou começar dizendo que mais ou menos tudo nesse episódio tá fora de ordem. Aliás, eu vou adiantar é que muitas cenas da adaptação estão fora de ordem em geral, mas não quero especificar elas sempre, então o aviso está dado. Seguindo, o episódio do anime já começa com 2 cenas tiradas dos capítulos pulados do mangá. Esse momento aqui do Yo se aquecendo no calor foi tirado do capítulo 4, e esse aqui do trio tomando raspadinhas foi tirado do 5. Pulando uma certa cena, a qual eu volto já, no mangá o trio então avista um menino misterioso e chinês, Tao Ren, sendo abordado por uns jovens desordeiros após ter chutado o carro deles por se irritar com sua poluição. Ren derruba eles com artes marciais e depois um deles tenta atropelá-lo com o carro, e o menino saca sua lança gigante e seu espírito soldado chinês Basson e corta o carro em 2. Depois ele ergue a lança para matar o motorista, mas Yo o impede. No anime esses eventos foram todos bastante separados. Yo se encontra com Ren numa travessia, mas eles só trocam umas palavras e depois se separam. Mais tarde, Ren se depara com a turma do Ryu, que basicamente substitui os jovens desordeiros do mangá, até sendo derrotados do mesmo jeito, com exceção da parte do carro, que foi jogada para mais cedo, pro segundo encontro do Manta com o Ren, que não estava no mangá. Diferente do mangá, o motorista do carro no anime não quer matar o Ren, ele que se põe no meio da estrada. Aí a luta entre Yo e Ren começa, Ren querendo pegar o Amidamaru pra si, e no todo ela é bem fiel, e gosto como o anime acrescentou o Ryu na plateia e essa cena dele quase conseguindo enxergar os fantasmas. Em Shaman King, somente certas pessoas podem ver fantasmas, então foi um foreshadowing inofensivo que a adaptação acrescentou. Também adiantaram visões do pai do Ren falando com ele. Enfim, chega um ponto da luta em que o Ren acerta o ombro do Yo e ele cai no chão. No mangá, a luta simplesmente continua a partir disso, mas no anime ela é interrompida, com Ryu e Manta levando o Yo para um hospital, e o Ren deixando, eu acho, sei lá. E no hospital, o Yo tem flashbacks da sua infância, para quando ele decidiu virar o Rei Xamã, que vem no capítulo depois da luta contra o Ren no mangá. O flashback ficou bem fiel em geral, mas tem um corte bem grande de exposição por parte do avô do Yo, explicando sobre a família Sakura e as diferentes profissões do mundo dos xamãs, que é bem importante e devia ter sido mantido, na minha opinião. Aí, depois de mais material extra do anime da luta recomeçando, a luta segue bem fiel no geral, até o Yo vencê-la com sua incorporação 100%. Em observaçõezinhas a mais sobre a luta, o anime tirou do design do Ren a tábua mortuária em que ele guarda o Basson. Digo, acho que ela pode estar no blazer dele, mas isso nunca fica explícito. Aliás, o anime como um todo quase nunca usa as tábuas mortuárias como pokébolas, como o mangá o faz, mas admitidamente o mangá também acaba abandonando isso. Além disso, o anime adianta aqui bastante informação sobre o Rei Xamã, e em geral resume ou corta muitas falas do Ren, mas nada super importante é perdido. Ah, e eu acho engraçado como o Yo sangra no final do episódio 3, mas no começo do 4, o sangue evapora. E relaxem, eu vou falar dos cortes de violência mais à frente.
Aí chegamos no episódio 5, que introduz a médium Ana Kyoyama, noiva do Yo, rainha dessa porra toda, que aparece no quarto de hospital dele para soltar altas exposições sobre o torneio da luta dos xamãs, e detalhes sobre a vida da família Sakura e etc. Em espírito, a cena ficou igual nas duas versões, mas resumida ao extremo no anime, e por isso perdeu várias informações-chave que realmente não teve porquê. Primeira, Ana diz que descobriu onde o Yo estava ao convocar os espíritos do local que já tinham ascendido, mostrando aqui seu poder mediúnico de puxar almas do além de volta pra Terra. Segunda, Ana menciona que foi treinada pela avó do Yo. Terceira, Ana explica que ela e o Yo foram marcados para se casar pela família, porque, para evitar uma diminuição ainda maior no número de xamãs no mundo, famílias encorajam/forçam casamentos entre xamãs. E quarta, este momento absolutamente incrível, fantástico e perfeito, em que o Manta teoriza que, se a luta dos xamãs acontece a cada 500 anos, então Buda e Jesus Cristo provavelmente eram reis xamãs. Sem mais. Fora isso, o anime também corta as várias vezes em que a Ana dá um tapão no Manta, e faz uma saudável alteração durante a explicação da luta dos xamãs. Quando a Ana explica que xamãs de todo o mundo estão se reunindo na cidade, no mangá nós vemos um grupo de xamãs aleatórios, enquanto que o anime mostra cortes rápidos de futuros personagens, o que faz sentido. Deixando o hospital, Yo começa o seu duro treinamento, e ele nos leva a uma pequena alteração que eu acho bem interessante. Tem essa parte do mangá em que o Yo explica que, apesar de odiar o treinamento, ele precisa continuar com ele para ser um parceiro melhor para Midamaru e realizar seus sonhos, até que a cena é quebrada quando o Manta deduz que ele só tá repetindo as coisas que a Ana disse pra ele, não tá falando do coração. Sabe, uma piada. No anime, esse diálogo também está presente, mas é 100% sério, e a maior parte dele é dado pro Manta. Boa parte do resto do episódio é filler. O treinamento não é mostrado no mangá, mas no anime é, junto com mais momentos do dia a dia com a Ana no pedaço. Daí cortamos pro Ren, que, saindo de um banho, o que é um fanservice bem estranho, considerando a idade dele e o traço do anime, mas enfim, conversa com sua irmã Jun, que acaba de chegar na cidade. No mangá, o encontro se dá em um restaurante chinês abandonado, que o Ren compra para servir como sua base de operações. Sério, a família Tal adora gritar pra todo mundo que ela é da China. É muito divertido. Mas primeiro ele expulsa a turma do Ryu de lá, marcando a primeira vez que eles se conhecem no mangá. E pra encerrar o episódio, a Jun manda uns Kyonshis, zumbis chineses, para testar a força do Yo, e ele os derrota, mostrando o resultado do treinamento dele. Tudo isso é filler. Enfim, isso basta por esse primeiro episódio. E nós ainda estamos no modo easy, a coisa vai ficar cada vez mais turbulenta. Então fique ligado pra parte 2, que contará com Hollywood e lagartixas. Especificamente nessa ordem. Ele vai e vem.